Olá, motoristas confirmam greve no transporte público de Bauru amanhã. Esse é um dos assuntos do Nesp Notícias, que mostra também. Nos bares e nas lojas, a Copa das Confederações ainda não começou. Quem deixou um pouco da rotina de lado para ver a seleção em campo, sabe que o momento não é para futebol. Na Unesp, alunos de jornalismo têm aula diferente. A aula dessa galera hoje não envolve teorias, microfones ou câmeras. Com fulana e melão, é hora de dar risadas. A Copa das Confederações ainda não empolgou, mesmo sendo aqui no Brasil. O desânimo com o evento, que é um teste para o Mundial do ano que vem, pegou de surpresa quem esperava um aquecimento do comércio. Os lojistas estão sem entender os motivos do marasmo. A Copa das Confederações bateu na trave aqui no Brasil, pelo menos por enquanto. Esta loja de enfeites e decorações, por exemplo, está decorada com as cores da nossa bandeira. Mas mesmo assim, a procura por bonés e outros artigos de torcedores tem sido pequena. Aqui as bandeiras do Brasil até têm saída, mas não para torcer pela seleção. Elas são usadas pelos manifestantes de atos contra o valor das passagens de ônibus. Por que a Copa das Confederações não pegou muito? Eu acredito pela falta de conhecimento, de entrosamento dos brasileiros. Porque a maioria não sabe muito o que significa, acha que festa mesmo é só a Copa do Mundo. Então, eu acho que é por isso. Houve das festas juninas também, férias. Aqui nesta loja de artigos esportivos, a camisa da seleção até está na vitrine, mas um pouco escondidinha. A loja está vazia e é mais fácil vender uma chuteira do que bolas e outros artigos que lembrem o futebol brasileiro. As amarelinhas se acumulam e a venda está abaixo das expectativas do comércio. A expectativa era bem maior, mas a procura mesmo caiu bastante, não foi aquilo que a gente pensava, né? Tá bem fraco mesmo a procura. Por que esse movimento está fraco aí com relação às coisas do Brasil? Nossa, manifestações, o Brasil hoje está precisando mais de educação, saúde, eles estão pensando nisso, né? E não vingou muito. Alguns bares de Bauru estão abrindo as portas mais cedo em dias de jogo do Brasil. Por meio de telões, transmitem as partidas. Mas aqui parece que a moda verde e amarelo também não pegou. Ontem, a maioria das mesas ficou vazia. A gente está abrindo mais cedo, fazendo promoção com pratos e cervejas para atrair o público, mas infelizmente a resposta do público não está sendo positiva. E por que vocês acham que a Copa das Confederações não pegou? Talvez seja pelo momento econômico que a gente esteja passando, né? O pessoal está querendo pagar conta ou economizando para uma eventual crise, não sei. Quem deixou um pouco da rotina de lado para ver a seleção em campo, sabe que o momento não é para futebol. As pessoas hoje elas não estão mais iludidas, porque junto com a Copa vieram várias outras coisas à tona, como corrupção, como aumento de ônibus, como problema de saúde, chuvas, enfim. Então acho que está havendo, assim, parece que assistir o jogo é um crime diante de tantas dificuldades que o país tem passado. Nem quem estava trabalhando dava aquela olhadinha para o telão. No começo do primeiro tempo, o Neymar fez um gol. Daí, mesmo com os problemas do país, deu para pensar por alguns instantes em futebol. Vale a pena torcer para o Brasil? Vale a pena. Por quê? Porque é nosso time, né? Nosso país. Por ser o nosso país, né? E porque agora o time tá indo bem. Agora tá valendo a pena. Com 2 vitórias seguidas, o Brasil já está classificado para as semifinais. O próximo jogo é no sábado, às 16h, ainda pela fase de grupos. A seleção enfrenta a Itália.
Depois do protesto que parou a Avenida Rodrigues Alves na segunda-feira, o transporte público se tornou o principal assunto em discussão aqui na cidade. Ontem, na Câmara, os vereadores receberam um grupo de manifestantes que exigem mudanças. Os parlamentares prometeram analisar os pedidos. Os vereadores decidiram criar uma comissão para fazer um estudo sobre o transporte coletivo em Bauru. A medida busca atender os manifestantes, que pedem melhorias na qualidade do serviço e também redução nas tarifas. No entanto, os parlamentares já descartaram a criação de uma comissão especial de inquérito para apurar os valores que são pagos hoje pelos usuários de ônibus em Bauru. Quem tem mais informações é Sandro Bussola, ele é presidente da Câmara dos Vereadores de Bauru. Presidente, por que vocês descartaram a criação dessa comissão especial de inquérito? Nós temos que saber diferenciar a responsabilidade. No que tange a questão de aumento ou redução de tarifa, cabe ao Executivo definir essa questão. O que cabe à Câmara Municipal, nós criamos uma comissão agora para analisar o transporte, que é a questão da qualidade da prestação de serviço das empresas que operam na cidade de Bauru. E essa comissão tem um prazo de 30 dias para analisar e apontar algumas soluções possíveis em relação à qualidade de prestação de serviço. Como que será feito esse estudo? Haverá um monitoramento dentro dos ônibus? Os vereadores pretendem até andar de ônibus? Como vai ser? Nós vamos criar uma comissão composta de 3 a 5 vereadores. Hoje a mesa diretora se reúne à parte da tarde para definir os nomes e vai ser um estudo em cima da planilha, em cima do contrato de prestação de serviço. Logicamente que vai haver algumas dirigências nessas questões, justamente para fazer o apontamento, conversar com o Conselho do Usuário, convocar o presidente da Indurb para uma reunião também para definições dos passos. Isso serve apenas para alimentar a expectativa dos manifestantes ou para acalmar os ânimos nesse momento? Não é uma questão de alimentação, é uma questão de solução. Foi apontados alguns apontamentos na reunião de ontem, é preciso fazer esses levantamentos, existe algumas demandas por parte de alguns vereadores também, e a gente começar a apontar, estudar. Eu acho que agora é um momento de unidade de forças para tentar solucionar todos os problemas e enfrentar de frente aquilo que tem que ser enfrentado. Uma nova manifestação deve ocorrer daqui a pouco, a partir das 6 da tarde. O ponto de encontro é a Praça Rui Barbosa. Desta vez, a passeata deve seguir até a Praça das Cerejeiras, sede da Prefeitura. E atendendo a um pedido da Polícia Militar, por medida de segurança, os funcionários do Poder Executivo foram liberados hoje às 4 horas da tarde. E ainda sobre transporte, a gente fala agora da greve anunciada por parte dos motoristas de ônibus para amanhã. A Indurb tentou evitar a paralisação. A empresa responsável pelo trânsito na cidade entrou ontem à tarde com uma medida cautelar no Tribunal do Trabalho de Campinas. O repórter Guilherme Tavares tem as informações. Na medida que foi protocolada ontem, a Indurb pede à Justiça garantias de que 100% dos ônibus estejam rodando nos horários de pico, que é o começo da manhã e o fim de tarde, e pelo menos 80% nos horários de entrepico. Já a comissão de funcionários, que anunciou a paralisação, informou que a intenção é manter apenas 30% dos carros rodando. A comissão foi formada depois que um grupo de motoristas rompeu com o sindicato porque não concorda com o acordo coletivo assinado no começo do mês. A comissão tenta um reajuste salarial maior e mais benefícios para a categoria. E como não conseguiu acordo com as empresas, decidiu pela greve. A paralisação do serviço foi anunciada para começar às 0 hora de amanhã e deve durar por tempo indeterminado. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. E o Tribunal Regional do Trabalho não votou hoje a medida cautelar pedida pela Indurb. Uma reunião em Campinas envolvendo o sindicato, representantes dos motoristas, Indurb e as empresas foi agendada para segunda-feira. Por telefone, o representante dos dissidentes do sindicato, Walter Dutra, confirmou a greve para amanhã, mas disse que 30% da frota estará em circulação. Passam a valer na madrugada de amanhã os novos horários para estacionar na Avenida Getúlio Vargas. Nos quarteirões 18 e 19, o horário de proibição foi reduzido e agora vai das 2 às 6 da manhã. Nas demais quadras, entre a Polícia Federal e a Rua Inácio Alexandre Nasralla, os motoristas podem estacionar até a 1 da manhã. O inverno começa amanhã às 2 e 4 da madrugada. E chega com chuvas em todo o estado de São Paulo. Veja os detalhes da previsão no mapa.
Uma frente fria deixa o tempo instável em todo o estado de São Paulo hoje e amanhã. No sábado, uma nova frente se aproxima, trazendo chuva até terça-feira da semana que vem. Em Bauru, os primeiros dias do inverno também serão chuvosos. A umidade do ar agora é bem alta, está em 76%. Os ventos sopram a 4 km por hora. Hoje a temperatura não passou dos 22 graus por aqui. Amanhã pode chegar a 26. Em Piratininga, a máxima prevista é de 25 graus. Em Agudos, deve ficar em 24. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente conversa com o professor Edson Capello Souza, candidato à direção da Faculdade de Engenharia de Bauru. E ainda hoje, a gente vai acompanhar uma aula de jornalismo bem diferente. Voltamos já! Agora abrimos espaço aqui no Unesp Notícias para falar da eleição para a diretoria da Faculdade de Engenharia da Unesp aqui em Bauru. Hoje recebemos o candidato da chapa Avanço Acadêmico, Gestão Democrática e Participativa, o professor Edson Capello Souza. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Professor, caso você seja eleito, qual a sua principal prioridade à frente da Faculdade de Engenharia? A nossa prioridade está bem claro no nome da nossa chapa, na proposta, que é Avanço Acadêmico. A prioridade máxima é fazer aplicações com foco acadêmico, melhorar ensino, melhorar a infraestrutura de laboratórios, melhorar a infraestrutura de pesquisa e extensão, atividades de extensão. E a chapa completa com a participação, com uma gestão democrática e participativa. O objetivo é que todas as ações sejam feitas de forma participativa com a comunidade, onde a gente consiga dialogar dentro dos conselhos, dentro dos espaços já pré-estabelecidos, dos departamentos, ouvir a comunidade, ouvir os discentes, ouvir os docentes, para que a gente consiga, os servidores, para que a gente consiga decidir boas aplicações no sentido acadêmico. Falando em melhora em ensino, professor, vocês falam no plano de gestão da necessidade de rever os currículos dos cursos de graduação. Quais são as necessidades? A principal necessidade é que os nossos currículos já têm algum tempo, já completou um período de existência. A educação é uma coisa bastante dinâmica e que hoje trabalha-se muito com aprendizagem por projetos, aprendizagem com atividades extra-classe, onde os discentes conseguem desenvolver atividades em grupo, desenvolver atividades sozinhos, para que eles consigam tomar decisões, desenvolver a capacidade ética e desenvolver projetos extra-classe. Esse é o principal foco, melhorar o currículo para que a gente consiga colocar o aluno para tomar decisões por conta própria. Professor, em relação à infraestrutura física, qual seria a principal demanda da FEB hoje? Nesses últimos anos, a reitoria tem colocado bastante recurso em infraestrutura em quase todas as unidades. E a FEB não construiu nenhuma infraestrutura nova. E nós temos uma necessidade muito grande de melhorar a infraestrutura de laboratórios, aumentar a quantidade de laboratórios e, inclusive, atualizar os nossos laboratórios. Tem vários laboratórios que estão muito defasados, com equipamentos obsoletos. Outro fato importante é colocar uma infraestrutura de salas para os discentes, salas de estudo, onde os discentes conseguem permanecer na unidade. A permanência estudantil é fundamental, porque os alunos hoje têm muita dificuldade para ficar na faculdade, estudando, desenvolvendo suas atividades, como atividades extra-classe. E melhorar um pouco também os departamentos que nós temos foram construídos, exceto um departamento, os demais foram construídos há alguns anos, e todos eles precisam ser refeitos com uma estrutura mais nova. Certo. O plano de governo fala também da necessidade de melhorar a avaliação dos cursos de pós-graduação. Como que se faz isso? Como vocês pretendem concretizar esse objetivo, professor?
Nós fizemos isso claramente nos últimos anos na pós-graduação em Engenharia Mecânica. Conseguimos um grande avanço acadêmico que foi conseguir o nosso primeiro doutorado na Faculdade de Engenharia. E isso é feito mostrando à comunidade a importância de se envolverem com as pesquisas, auxiliando os docentes para que consigam desenvolver as suas pesquisas dentro dos seus laboratórios, colocando recurso, ajudando os docentes para trazerem mais recursos, dando condições para que os discentes consigam atuar dentro dos laboratórios, desenvolverem as suas pesquisas. Isso reflete diretamente na melhoria da pesquisa, consequentemente na melhoria dos programas. A ideia é incentivar os docentes e auxiliar os docentes que ainda não participam da pós-graduação a conseguirem atuar na pós-graduação para que a pós-graduação se consolide, aumente, consiga subir as suas notas e futuramente ter um doutorado nos outros departamentos, nos outros cursos da unidade. Que acabou de ser aberto o primeiro doutorado da engenharia, né, professor? Esse foi a principal conquista da nossa Faculdade de Engenharia nos últimos anos. Realmente foi uma conquista acadêmica que deu muita visibilidade e muda bastante o status da nossa faculdade com o primeiro doutorado. Tá certo, professor. Muito obrigada. Obrigado. O Unesp Notícias faz um rápido intervalo e volta já. Alunos da Unesp aqui em Bauru tiveram uma aula bem diferente nesta semana. Fantasiados de palhaços, jornalistas mostraram que é possível unir arte circense, jornalismo e consciência ambiental. Ô Fábio, eu acho que saiu o nosso coraçãozinho aqui. A aula dessa galera hoje não envolve teorias, microfones ou câmeras. Com fulana e melão, é hora de dar risadas. Os palhaços ocuparam a sala e interagiram com esses estudantes de jornalismo. É lembrando da infância com astronautas, ou brincando de índio. E eles tiram gargalhadas e mostram que cada um desses jovens tem uma criança, ainda que escondidinha dentro de cada um. Provam que sorrir vale a pena. Porque acho que sorrir é o momento em que ela se entrega mesmo, ela está mais presente. Quando a gente sorri, parece que a gente não quer estar em outro lugar, a não ser naquele lugar. Então, o sorriso traz uma presença muito forte da pessoa. E isso, para mim, e acho que para qualquer pessoa, é como um estado de graça, assim, sabe? O espetáculo utiliza materiais simples. Do saco mágico saem garrafas PETs, que viram instrumentos musicais. E se transformam até em carrinho de mão. As roupas viram figurinos. Tudo para mostrar que, brincando, também dá para falar de coisa séria. Nós viemos mostrar aqui para o jornalismo, os alunos aqui de jornalismo, que a gente pode fazer brincadeiras também, brincadeiras ecológicas, né? E encantar essa criançada toda que existe dentro de cada um aqui. Somos também jornalistas, palhaços, repórteres como você. Eu sei que é um pouquinho palhaça, mas não é tão, e é repórter mesmo. E fazemos essa brincadeira aqui e depois viemos mostrar um pouquinho sobre o nosso trabalho também. Os palhaços acordaram a infância adormecida com essas brincadeiras e também com abraços e beijos. Todo mundo participou, até a repórter caiu na folia. Depois de cair na risada com as palhaçadas da fulana e do melão, chegou a hora de conhecer os jornalistas, porque quem entra em cena agora são o Rômulo e a Anaélia. É sem o nariz de palhaço que os dois contam a história deles e mostram que dá para sonhar com um mundo diferente.
Por conta da conversa, a gente quer mostrar que existe um mundo realmente talvez mais lúdico que pode ser trabalhado dentro do jornalismo, né? Porque é o que a gente faz hoje. O Quintal de Fulano e Melão é um projeto jornalístico, artístico e com atitude socioambiental. Então a gente quer juntar todas essas coisas que é o projeto hoje e mostrar um exemplo de algo que a gente pode fazer junto disso. E dentro da apresentação mesmo, que é um espetáculo mais ecológico, temos uma mensagem mais ecológica, de nada é lixo neste planeta, usando o plástico, é realmente essa coisa do reaproveitamento para fazer algo de brincadeira, especialmente para as crianças, né? Mas cada um aqui tem uma criança dentro de si, então a gente acaba aproveitando essa criança interna. Cansados da rotina da profissão, foi assim que esses jornalistas decidiram falar sobre consciência ambiental. A gente sente que há uma resposta grande e o tema passa a não ser tão chato quando você inclui a palhaçaria no meio do tema socioambiental. Então, principalmente as crianças, elas ficam muito mais abertas. A gente nota essa abertura muito maior quando um simples nariz é colocado ali para dar a mensagem. Então, a gente sente esse retorno de uma forma muito positiva. A ideia da atividade foi da professora Lilian, em uma aula em que o tema era jornalismo cultural. A gente passa por um momento, quanto jornalista, muito complicado. As redações estão enxugando, a gente está tentando entender o que vai ser do jornalista hoje. E aí, quando a gente vê um projeto como esse, que traz arte e ciência, jornalismo, ação socioambiental, economia criativa, a gente abre um campo de possibilidade para os alunos que muitas vezes eles não imaginam, assim. Então, é muito enriquecedor e transformador para eles mesmo. Depois de tanto rir, foi a vez de prestar atenção. Neste momento, os universitários mostram que já são gente grande e que dá para aprender em uma aula assim. Eu acho que é o tipo de atividade lúdica que traz uma outra versão do que a gente pode imaginar da profissão e uma consciência de juntar atividade de jornalista, de informar também para as crianças e essa necessidade de mostrar que o lixo pode ser reaproveitado dessa maneira tão bonita e diferente que eles fizeram. Eu acho que é legal para tirar a gente da formalidade e da preocupação em acertar sempre. Eles brincaram um montão e ainda falaram de coisa séria. Assim, dá para relaxar. Eu achei que essa atividade foi uma injeção de ânimo, principalmente para a gente que está no 4º ano de jornalismo, na reta final já, passamos por vários perrengues durante o curso, e eu acho que essa atividade de hoje serviu, além dessa injeção que eu falei, para mostrar novos horizontes para a gente, novas possibilidades e fazer a galera interagir um pouco, descontrair. É isso por hoje. Amanhã às 5h30 da tarde a gente volta. Tchau! Thank you.